Bom dia. Olha só, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Nós estivemos ontem no encerramento da Semana Espírita de Barretos e nós trouxemos o tema Reconstruindo o Amor na Família, que eles colocaram, Emerson, leva o mesmo tema lá. E vamos ver o que vocês vão achar das reflexões que a gente vai trazer sobre este tema. O meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou de Belo Horizonte. Lá nós trabalhamos numa casa espírita que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré, o Lafran. A nossa casa também é uma instituição com crianças especiais com paralisia cerebral. É um abrigo, elas são internas lá no abrigo. Então, quem tiver a chance de ir em Belo Horizonte, depois pega um contato conosco e vai conhecer o nosso trabalho lá. Além da casa espírita, a gente tem esse abrigo lá também. Quando a gente fala em reconstruindo o amor na família, primeiro, é interessante que a gente entenda um pouco a respeito do amor. Porque o amor ele é falado muito antes de Jesus. Se nós pegarmos historiadores e filósofos lá na Grécia Antiga, Empédocles, ele dizia que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Para Empédocles, tudo vinha do amor. Heráclito, ele diz que o amor é um sentimento muito cheio de contrastes, que não é para a gente se perder nas definições do amor, para a gente se preocupar com as questões do dia a dia. Parece que Heráclito passou despercebido pela profundidade do amor. Sócrates, ele criou uma doutrina que é a doutrina maiêutica, onde tudo gira em torno do Criador. Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Ele não se preocupou em definir as questões do amor. Ele se preocupou em tratar as pessoas para que elas pudessem, com saúde, ficarem livres para amar. A doença que mais acometiam as pessoas na época era o humor negro. O humor negro do grego é melancolia. Melancolia foi um termo que perdurou desde essa época, 400 anos antes de Jesus, até o final do século XVIII e início do século XIX. E ganhou um novo nome, que é depressão. Nós temos, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 25 fala para nós sobre a melancolia, ainda permanecendo o mesmo nome que foi trazido lá atrás, desde antes de Jesus. Naquela época, Hipócrates também trabalhou o tratamento do deprimido. O tratamento ele era feito da seguinte forma: pegavam a pessoa, só os sacerdotes podiam fazer esse tratamento. Os médicos da época não podiam curar os melancólicos, ou seja, os deprimidos. O tratamento ele era assim: pegava o paciente que estava deprimido, levava até um alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros de altura, rezava e o sacerdote empurrava a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Esse era o tratamento. E era só os sacerdotes, porque se morresse estava em nome de Deus. Por isso é que os médicos não podiam tratar os pacientes assim. Já me perguntaram assim: Emerson, você tem notícia de quantos saíram nadando? Não. Essa pergunta é muito difícil. É provável que quem saiu nadando desenvolveu a síndrome de pânico, ou no mínimo a acrofobia na encarnação seguinte, que é medo de altura. Esse mesmo tratamento nós temos hoje. Qual que é o nome desse tratamento hoje? Eletrochoque. Com outro nome, eletroconvulsoterapia. Esse tratamento que nós temos nos hospitais psiquiátricos, a eletroconvulsoterapia, é o mesmo tratamento que existe no plano espiritual. Quem tiver a chance de observar no livro Tormentos da Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, sob a orientação de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo Episódio Depressivo, Manuel Filomeno de Miranda coloca isso. Alguns espíritos continuam deprimidos no plano espiritual. Um dos sintomas da depressão é a pessoa pensar na morte, achando que morrer vai resolver, que ele conversa com o mentor, conversa com o orientador e ele vai ficar esclarecido e está tudo resolvido. Tem espíritos encarnados que desencarnam deprimidos
continuam deprimidos no plano espiritual e reencarnam deprimidos. Reencarnam deprimidos. Tenho colegas da área da saúde, nós estamos recebendo no consultório, me disse, estamos recebendo no consultório crianças com 4, 6 meses de idade, deprimidas. Aí vocês podem estar pensando, mas como identificar depressão no bebê? O bebê não chora, ele não escuta, ele não manifesta fralda suja, ele não manifesta insatisfação pela fome, ele não sorri. Então, ele está internado no quadro depressivo. Quando nós começamos a avaliar as orientações da espiritualidade, espíritos que desencarnaram deprimidos continuam rígidos no movimento da mudança, no movimento de autoconhecimento e de autoamor, permanecem no plano espiritual, participando de encontros, de reuniões, de tratamento, reencarnam deprimidos. E entram no corpo físico, no quadro que eles deixaram o corpo físico na encarnação anterior. Uma alta relação de desamor. Mas se na Grécia Antiga estudaram sobre o amor e falavam do amor, na Grécia Antiga também tinham situações criminógenas. Atenas e Esparta eram consideradas 2 cidades que caminhavam em constante litígio. Quando elas estavam em paz, as crianças que nascessem do sexo masculino, elas se preparavam para participar de conflitos. Pegavam em armas, espadas, lanças. As crianças que nascessem do sexo feminino, elas participavam dos desfiles primaveris. E desde crianças elas participavam para mais tarde elas pegarem os desfiles da fase adulta, e normalmente as mulheres de Atenas venciam os concursos, eram consideradas as mulheres mais belas do mundo. Os homens espartanos, quando as cidades entravam em conflito, é que venciam as guerras. Os homens de Esparta eram considerados os homens mais fortes do mundo, porque Atenas e Esparta centralizavam a atenção do mundo. Mas as crianças que nascessem, seja do sexo masculino ou feminino, não serviam, que fossem deficientes físicos e ou mentais, não servia nem para participar de desfiles primaveris e nem para participar dos conflitos. Elas eram lançadas vivas nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com as bênçãos de seus corpos. Parece para nós uma cena de grande atrocidade. Mas não aconteceu na Terra uma atrocidade maior do que nós tivemos há aproximadamente 70 anos atrás. Uma relação de desamor incrível com o planeta e com o ser humano. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, contam as nossas bibliografias que foram 6 milhões de mortes. Não foram. Foram 6 milhões de mortes de judeus. Foram mais 1.900 sacerdotes católicos, mais 10 milhões de católicos, 20 milhões de russos. E aqueles que não catalogaram-se entre católicos, russos e judeus, completavam a lista, totalizando quase 40 milhões de mortes em 6 anos de guerra. Vocês imaginem a relação de desamor com o planeta e com as pessoas. Essa relação de desamor, a gente precisa fazer essas reflexões para mudarmos as nossas relações. Porque a gente fica pensando o que a gente vai proporcionar de bem para a humanidade. Nós não estamos conseguindo fazer o bem para a pessoa que está do nosso lado. A gente não está conseguindo provocar o amor na esposa, no marido, nos filhos. Então, nós vamos nos preocupar aqui. Esses lances da história, eles são importantes para que a gente não os repita. Mas para nós não chegarmos às grandes guerras, nós temos que acabar com os pequenos conflitos dentro de casa. Porque todos os grandes guerreiros tiveram um lar. Todos os grandes também tiveram pais. Como todos os grandes homens também vieram de um lar. Então, nós temos que começar dentro de casa.
E o que nós podemos proporcionar para aquele que está do nosso lado? Conta uma pequena historinha que um senhor estava vendo uma criança, parecia que fazia movimentos de balé numa praia, e ele estava longe. Quando ele foi se aproximando dessa criança, ele viu que a criança estava se abaixando, pegando estrelas e jogando estrelas para o mar. E aí o Senhor perguntou: o que fazes? Ele falou assim: estou devolvendo para o mar as estrelas que o mar manda para a areia. Mas por que você está fazendo isso? Porque se elas ficarem aqui, elas vão morrer. E aí o Senhor olhou para ele e falou: mas enquanto você manda uma estrela, o mar manda dezenas de estrelas para cá, ora, centenas. A criança se abaixou, olhando para aquele Senhor, e o Senhor falou para ele assim: mas que diferença que faz? A criança pegou outra estrela, jogou a estrela no mar, olhou para o Senhor e falou com ele assim: para essa estrela fez diferença. A nossa preocupação é a gente fazer diferença com aquele que está do nosso lado. Não é fazer diferença para o mundo. Vamos fazer diferença com quem está perto da gente. Se nós dessemos as mãos, todos nós não teríamos mãos livres para roubar, para matar ou para traficar. Mas nós ainda não aprendemos a dar as mãos. Ainda não aprendemos a conviver nessas relações sociais. Mas vamos começar dentro de casa. Porque a relação de amor descrita pelos filósofos, pelos historiadores, elas foram ganhando tempo. Se nós ainda continuarmos, Léo Buscaglia, preocupado com as questões do amor, ele construiu uma teoria que fala de amor. O livro dele, O Amor, é uma das fases do projeto de doutorado dele. Ele foi professor de literatura, desencarnou em 99 nos Estados Unidos, preocupado com o comportamento juvenil da adolescência que se perdia nos excessos dos envolvimentos. E ele se doutorou no amor. E ele fala que amar os inimigos do jeito que Jesus ensinou é algo muito difícil. Não é para a gente preocupar em amar inimigo, não. Ele fala que para a gente chegar a amar o inimigo, nós vamos fazer um exercício do amor. Primeiro, nós vamos amar o amigo. Ele fala assim: ama quem te ama. Porque amar o amigo, amar o parente, amar o filho, amar o marido, amar a esposa, é fácil amar quem ama a gente. E a gente vai exercitando o amor. Depois que a gente tiver amado as pessoas que nos amam, nós vamos começar a amar as pessoas que são chatas, porque tem tanta gente chata, não tem? É impressionante como tem gente chata. E o chato, quanto mais gente chata eu encontro, mais chato eu sou. Porque o outro é o retrato do meu estado. O outro é o meu espelho nas relações sociais. Depois que eu exercitei com as pessoas que me amam, exercitei com as pessoas que são chatas, eu começo o exercício do ensinamento de Jesus: amai os inimigos. E aí vai começar a nossa luta para vencermos dificuldades nessas relações. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela colocava que o trabalho do mestre é como o trabalho da parceira. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Todo mundo tem algo para oferecer. Muitas vezes, a pessoa não oferece aquilo que a gente gostaria de ver dela, mas o que ela está oferecendo é aquilo que ela dá conta. Quantos de nós já reclamamos da educação dos nossos pais e nos colocamos prontos para fazer a educação diferente? E estamos fazendo com os nossos filhos, mas os nossos filhos vão reclamar da gente. E aí eles vão ter a chance de fazer com os filhos deles. E quanto mais eles reclamarem, o Isamitiba, que é um psiquiatra, ele coloca para nós assim: a vingança silenciosa dos pais é saber que um dia os seus filhos serão pais. Isso é uma salvação para nós, porque um dia eles vão ter a chance de ver aquilo que eles fizeram no filho deles, fazendo com eles, porque é da lei. A gente não precisa de desejar, isso é da lei, eles vão passar por isso também. Agora, que relação de amor nós estamos criando dentro da nossa casa? Vamos pegar exemplos simples a partir do relacionamento conjugal, depois a gente enfoca sobre relacionamento pais e filhos.
No relacionamento afetivo conjugal, nós fazemos escolhas. Nós temos 3 tipos de relacionamentos. Nós temos um encontro provacional, um encontro expiatório e o de almas afins. Provacional, expiatório e de almas afins. Qual desses relacionamentos que vocês acham que predomina entre nós? Provacional, expiatório ou almas afins? Provacional, expiatório. Deixa eu só fazer uma enquete. Quem acha que é o provacional, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. Pode abaixar. Quem acha que é expiatório, levanta a mão. Expiatório acha mais, né? Quem acha que é almas afins? Tem alguns que acham que é almas... Quem não acha nada, levanta a mão. Não, porque tem gente que não acha nada, está parecendo Minas Gerais. Não acha nada. Quando você dá a resposta, eles falam assim, era isso que eu estava pensando, porque o mineiro é assim. Ele fica em cima do muro, até nas questões públicas ele não responde. Depois ele fala que era o que ele estava pensando, que ele adora ficar em cima do muro. Nem à toa que o estado está no meio do país, dividindo o norte do país com o sul do país. Mas olha só, quando eu pergunto para os grupos mais jovens, eles me respondem assim, almas afins. Quando eu pergunto para aquele grupo que já está casado há 5 anos, 8 anos, 10, eles respondem provacional. Quando o grupo já é mais maduro, que é o caso aqui, eles já falam expiatório. Porque para aguentar o que eu aguento, só espiando. Então depende qual grupo que a gente está trabalhando. Mas eu vou contar para vocês. Nós estamos envolvidos muito mais com os relacionamentos provacionais. Não os expiatórios. O expiatório com X. O X, porque tem gente que está falando expiatório, mas está espiando com S. E espiar com S é ficar de olho na vida do outro, né? Conversar sobre a vida do outro. Não é essa expiação, não. É expiatório com X. O X na matemática já revela para a gente um segredo, porque ele já é uma incógnita. E a gente tem que ir atrás dos cálculos para descobrir. Ou seja, expiatório significa que aquela pessoa do nosso lado é uma completa incógnita. E não é. Que vai gerar sempre sofrimento. E não vai. Na maioria das relações, elas são provacionais. Você briga hoje, discute amanhã, refaz no 3º dia, e assim a gente vai vivendo uma semana, 1 mês, 5 anos, 20 anos. Provacional. O expiatório é aquele que gera dor, gera sofrimento. Tem casais que se separam, você vê que o relacionamento é expiatório. Eles já se separaram. Aí estão separados há 3 anos. Uma amiga encontra com a outra e fala assim, sabe onde é que eu vi o seu ex-marido ontem? Ela fala assim, onde é que estava aquele cachorro? Ô, gente, se ele é ex-marido, o que importa? Mas você vê que a relação é expiatória. É expiatória. Ainda que estejam afastados, continuam sofrendo. Continuam sofrendo. Expiatório vai gerando sofrimento o tempo todo. A gente estava num trabalho lá na nossa região, e aí estávamos num lar aonde a vizinhança estava se mobilizando, porque num dos lares da vizinhança, o marido, ele chegava sempre no sábado, na parte da tarde, ele chegava sempre por volta de 3, 4 horas, alcoolizado. Ele trabalhava de manhã, chegava alcoolizado, batia na esposa e ia se deitar. Todo sábado era essa a rotina. E a vizinhança se mobilizou quando viu o marido subir no morro lá, e ele veio todo tonto, e aí a vizinhança se mobilizou e se envolveu logo em chamar a polícia. Mas já sabiam, a polícia ia chegar, como aconteceu, pleno flagrante, o marido agredindo a esposa. Pegou o marido, colocou dentro do camburão, na hora que o carro ia arrancar, a esposa veio correndo lá de dentro, agredida, hein? Ela veio correndo lá de dentro, pelo amor de Deus, não leva o amor da minha vida, não. O camburão, antes de arrancar, pegou a esposa, botou a esposa dentro do carro também. Levou os dois, o delegado deu um sabão nos dois, e ela apanha até hoje. Isso é expiatório, gente. Por mais que sofra, não se desvinculam. Não se desvinculam. Divaldo Franco, no livro Divaldo Franco Responde, ele coloca para nós, quem colocou na nossa cabeça que os relacionamentos são para gerar sofrimento? Quem falou isso?
Tem relacionamentos, as pessoas estão sofrendo, estão se agredindo moralmente, agredindo fisicamente. Às vezes os filhos falam para os pais: gente, separa. Os pais não dão conta. É uma relação quase simbiótica. Então, essa relação é expiatória. O provacional é o do dia a dia. Mas tem aquelas relações de almas afins, que alguns aqui levantaram a mão. Aliás, um bom grupo levantou a mão quando fala em almas afins. O Emmanuel coloca assim: raríssimos são os casais que estão encarnados e representam, raríssimos são os casais que estão encarnados e estão juntos e representam alma gêmea uma da outra. Raríssimos. Eu estou olhando bem para vocês aqui, ninguém está com cara de raríssimo. Então, ou é provacional ou é expiatório. Eu espero até que fique no provacional. Que raríssimos são os casais. Às vezes estão encarnados, mas um aqui e outro no Chile. Estão trabalhando o seu processo de crescimento, de melhora, e não vão se encontrar agora. Mas raríssimos são os casais. Ele coloca no livro Consolador, no item Almas Gêmeas, que toda pessoa, todo espírito tem uma alma querida da sua no espaço sideral, que o promove e permite o outro também se promover para o processo evolutivo em busca da melhoria e do amor universal a partir desse encontro dual. Ele coloca isso no livro Consolador. Então, nós estamos nas nossas relações, na sua maioria, provacionais. O interessante de alma afim é porque a pessoa acha que a alma gêmea está por aí, né? Vocês já notaram como que a alma gêmea, ela tem aparecido e ela só chega atrasado? Vocês já notaram isso? Depois que você casa que ela aparece? Ô, gente, o que tem aparecido de alma gêmea, mas está tão impressionante, é uma descarga de alma gêmea descendo nas relações. Um coordenador de uma casa espírita de São Paulo chegou para Divaldo Franco e falou com ele: Divaldo, eu estou com um problema. Ele falou: qual é o problema de meu filho? Divaldo, eu descobri minha alma gêmea. Ele falou assim: meu filho, isso não é um problema, isso é uma solução. Ele falou: não, Divaldo, mas o problema não é eu ter descoberto, é porque eu sou casado e minha alma gêmea não é a minha esposa. Aí Divaldo falou: meu filho, você está com um problema. Aí o Divaldo falou assim: mas eu já pensei na solução. O rapaz disse para o Divaldo: eu já pensei na solução. Qual a solução, meu filho? Eu gostaria que você conversasse com o Dr. Bezerra, porque como ele é o mestre na reencarnação e na desencarnação, ele desencarna minha esposa, eu vou me casar com a minha alma gêmea e minha esposa vai nascer nossa filha. O Divaldo falou que a proposta dele era nobre, ele até chorava quando ele falava. Divaldo não falou nada com o Dr. Bezerra, foi embora para a Bahia ver a reunião mediúnica, falou nada com o Dr. Bezerra. No final da reunião, o Dr. Bezerra disse assim: quanto à proposta do nosso irmão de São Paulo, diga-lhe que como ele me vê mestre na reencarnação e da desencarnação, basta ele me autorizar, eu vou desencarná-lo, eu caso a alma gêmea dele com o terceiro gêmeo, e ele vem filho da alma gêmea dele. Ele não gostou não. Aí ele preferiu terminar o relacionamento com a alma gêmea e continuar com a alma real, né? Aquela que estava lá do provacional. E o espírita agora tem disso, né? Ele encontra alguém e fala: olha, a gente pode não ficar junto nessa, mas na próxima, gente. E tem gente que ainda fala que casamento não é para durar. Casamento, o povo termina, separa, já está prevendo o próximo. O espírito então já encomenda para a próxima encarnação. Depois que descobrir a reencarnação, então, olha, na outra a gente vai vir junto. Como eu sou espírita também de carteirinha, eu sei lá se essa coisa pode funcionar mesmo, eu também cheguei para uma garota e falei com ela, que eu gostaria de vir com ela na próxima encarnação. A propósito, essa garota hoje é a minha esposa. Falei com ela que na próxima encarnação eu queria vir com ela. Ela já me respondeu nessa encarnação: Emerson, com você, nunca mais. Eu falei: mas meu bem, Emerson, nunca mais, Deus vai me ajudar que eu vou até o final, mas é só nessa. Eu falei: mas meu bem, mas Emerson, eu quero um marido só para mim. Eu falei: mas eu sou o seu marido. Você é meu marido do movimento espírita, é marido do abrigo, é marido do trabalho, é marido da cidade do interior, gente de outro estado. Mas você é marido de muita gente. Não dá não, eu quero um marido só para mim. Então eu falei com ela assim: meu bem, mas isso é egoísmo. Ela: me deixa ser egoísta. Eu tenho o direito de ter uma encarnação de egoísmo, e vai ser a próxima, não vai ser essa. Então,
O grupo está na escolha, mas é nesse perfil de relacionamento que nós escolhemos aqueles que nós iremos nos consorciar. O Livro dos Espíritos, na questão de número 695, ele coloca para nós que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Porque você aprende a conviver com a pessoa que você escolheu. É um progresso. Depois você aprende a conviver com 2, ele e o primeiro filho. Com 3, ele e o segundo filho. Depois vem a sogra, o sogro, os cunhados, os agregados, os parentes. A marcha do processo evolutivo, ela vem a partir dessa relação. Ela vem a partir do relacionamento familiar. Ah, mas e quem não casa? Ele também está inserido numa relação familiar. Tanto que, em Lei de Sociedade, o Livro dos Espíritos, na primeira questão de Lei de Sociedade, na 766, ele fala que a vida social está na natureza. Estamos todos envolvidos com o progresso da humanidade. Não sou eu quem progrido, o grupo que está comigo, as pessoas que estão sintonizadas conosco, aqueles que trabalham em torno do mesmo ideal, do mesmo objetivo. E o casamento é uma dessas instituições sociais que tendem a nos promover essa melhoria. Mas para termos um relacionamento saudável, é necessário uma palavrinha mágica aí que se chama diálogo. E os casais não querem conversar. E esse é um dos grandes problemas que a gente vem recebendo hoje nas relações, é que os casais não querem conversar. A esposa vai falando, o marido vai ouvindo. Aliás, quem fala mais, o homem ou a mulher? Quem fala mais, o homem ou a mulher? Vocês estão na dúvida? Não tem dúvida? Ok. O homem fala em média 3.000 palavras por dia. A mulher fala em média 12.000 palavras por dia. E aí, conversando com algumas amigas, elas falaram assim, isso é porque a gente vai explicando para o homem, e ele fala assim, aham. Na hora que você termina de contar o caso, você fala com ele, ele fala assim, do jeito que você achar melhor. E a gente quer que ele aprofunda. Ele não aprofunda, não. Ele fala, do jeito que você achar melhor. Não, tudo bem, meu bem, tudo bem. E é muito comum, hoje eu vou contar um segredo para as mulheres, é muito comum as mulheres acharem que os homens estão ouvindo. O homem não está ouvindo. Ele não escuta. Tanto ele não escuta, vocês vão lembrar desse exemplo que eu vou dar, que a mulher chega para o marido e fala assim, você está me ouvindo? Ele fala, estou. Você falou isso, isso e isso. E ele repete a última frase que você falou. Já notaram? Ele só repete a última frase. Ele não escutou o anterior, não, gente. Por quê? Porque à medida que você vai falando, ele vai apagando. Você vai falando, ele vai apagando. Você vai falando. Ele sabe que você quer chegar na última frase. Então ele vai sempre guardando a última frase. Oi, Emerson, mas como é que a gente pode ter certeza disso? Daí a 3 semanas, você vai falar com ele assim, meu bem, você lembra aquele dia que eu te falei isso assim, assim? Ele fala assim, você não me contou isso não. É verdade, ele apagou tudo e ele foi guardando a última frase. Se acharam aí dentro de casa? É isso aí. Por quê? Porque na hora que a mulher vai colocar, ela vai colocando com uma riqueza de detalhes, e o homem não está preso aos detalhes, ele quer a objetividade. E aí ele vai esperando a última frase, que ele sabe que é onde ela vai chegar. Então, ele vai apagando o resto, porque na cabeça dela é extremamente importante contar tudo. E para o homem é extremamente ouvir a última frase. Então ele vai guardando a última, porque ele sabe que o tudo não tem necessidade. Mas aí a mulher acaba perdendo a paciência, né? O diálogo vai ficando truncado. Ela perde a paciência porque ele não escuta, porque aquele caso que ela contou hoje, daqui a 3 semanas ela vai repetir, e o homem porque ele vai ter que ouvir outra vez, que aí começa a trazer de volta na memória, que ficou gravado no inconsciente, que esse apagão, ele é momentâneo. Ficou gravado no inconsciente, ele vai ter que repetir aquilo. Nossa, ela vai contar tudo outra vez. Vai, meu filho. Antes você tivesse parado em cada detalhe e tem colocado para ela, mas não colocou, você vai escutar 3, 4 vezes o mesmo caso. Mesmo porque, como ela fala 12.000 palavras por dia, eu coloco para os casais, não briguem de manhã sem fazer as pazes à noite, porque se ela ficar emburrada 2 dias, olha, na hora que ela começar a falar, ela vai disparar. E aí as 12 estarão multiplicadas aí. Nessa relação, nós vamos criar um clima fraterno. Nós vamos buscar um clima fraterno. Os 2 vão exercer o diálogo. E para exercer o diálogo, nós vamos usar da paciência. Os casais estão se irritando com facilidade.
a página A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, quem escreve a página Paciência está assinado lá, um espírito amigo. Vocês sabem quem é um espírito amigo? Assina 2 mensagens uma sobre a paciência e outra é dar-se-á ao que se tem, falando da caridade. Sabe quem é um espírito amigo? Joana de Ângeles. Ela vai falar para nós sobre a paciência e ela vai falar sobre a caridade. É importante que a gente reflita sobre o exercício da paciência nas nossas relações. Conta uma pequena historinha que um marido estava cansado das reclamações da esposa. Ela reclamava de tudo, reclamava do dinheiro dentro de casa, reclamava dos filhos, reclamava das tarefas, reclamava dele que não fazia nada, ela reclamava de tudo, ele só trabalhava, não ajudava em casa. Um dia ele dormiu, sonhou que estava conversando com Deus, ele, Deus e a esposa. E eles conversando ali, ele falou com Deus que ele não estava aguentando mais as reclamações dela. E aí Deus falou assim: qual a sua proposta, meu filho? Senhor, eu gostaria que um único dia ela acordasse no papel do homem e eu acordasse no papel da mulher, para ela ver o tanto que é dura a vida de um homem e não vive reclamando. Aí Deus concedeu, ela aceitou. Naquele dia ela acordou primeiro, ele acordou primeiro, porque ele estava na função feminina, e aí ele preparou o café, tinham 4 filhos, chamou os 2 que tinham uma aula de manhã, arrumou a mesa, começou a arrumar a cozinha da noite anterior, e aí tirou roupa para poder lavar. Daí a pouco acordou ela no papel masculino. Acordou, trocou de roupa, vestiu o seu terninho, sentou na mesa, o café estava pronto, todo arrumadinho. Foi embora para o escritório, despacha daqui, resolve dali, e aí desce para tomar um cafezinho, depois atende um telefone, é uma cobrança, atende isso, atende aquilo, reunião de manhã. Passou o turno da manhã e ela lá. Ele em casa atrapalhado, pegou a roupa, botou para lavar, esqueceu que tinha separar colorida de roupa branca, já tinha manchado tudo, deixou a máquina batendo, a vizinha pede uma xícara de açúcar no muro, o gato passa, o telefone toca, o cachorro late, os outros 2 tinham sido dispensados para a escola, outros 2 acordaram brigando, mal-humorado, revoltado, com raiva porque ia ter prova. E aí colocou a comida para poder fazer o almoço, para poder preparar no fogão. Quando ele foi ligar as trempes, ele não consegue tomar conta de 6 trempes e tudo isso acontecendo dentro de casa, ele faz uma de cada vez, mas a primeira panelada de arroz já tinha queimado. Enfim, deu o horário de almoço, chegou a esposa, no papel do marido, para almoçar. Almoçou e tal, deu uma relaxada e foi para o turno da tarde. Despacha daqui, resolve dali, novas reuniões, visita a empresa tal, representava outra e tal. O marido em casa já estava enlouquecido. Ele esqueceu que mesmo manchado, ele ainda tinha que tirar a roupa da máquina, porque se ele não tira, como é que ela vai secar? Como ele não secou, não tinha roupa para passar. A cozinha, aquela montanha. Os outros 2 que chegaram da escola já chegaram brigando. Liberou mais 2 para o turno da tarde. Depois de passar o dia, quando ele terminou, tomou o banho, sentou no sofá e falou: graças a Deus esse dia está acabando. Não aguento mais, pensou o marido. Aí chegou a esposa. Chegou a esposa e tal, tomou um banhozinho, fez um lanche, sentou do lado do marido, deu aquela roçada de ombro nele, ele falou assim: ai meu Deus, ela ainda vai querer sexo. Ai, mas o que eu vou fazer, né? Eu estou no papel feminino, então ele foi para a noite de sexo. Tiveram sexo aquela noite e tal, dormiram. Foi conversar com Deus. E aí, meu filho, como é que foi o dia? Meu Senhor, eu vou te dizer, olha... Agora eu entendo as reclamações da minha esposa. E olha, ela não vai reclamar de mim, ela não vai mais, porque agora eu vou estar do lado dela, no trabalho, na luta. Ela pode reclamar de outras coisas, mas comigo, então a partir de amanhã eu quero voltar ao meu papel masculino. Oh, meu filho, que bom que você entendeu. Então eu volto, Senhor, ao meu papel masculino, ela volta no feminino. Que bom, meu filho, mas olha, não vai poder ser a partir de amanhã não. Mas por que, meu pai? Por quê? Ele falou assim: por que, meu filho? Você vai ter que esperar mais 9 meses, essa noite você engravidou. Então, para a gente não correr nenhum risco, é melhor nós começarmos a fazer agora para não termos essas noites oníricas. Se a gente sonhar com Deus e fizer uma proposta dessa, nós poderemos ter problema. Nesse relacionamento, a proposta, ela foi dita por Jesus. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 6, ele fala para nós: não separeis o que Deus juntou.
Aliás, a fala dele é: aqueles que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Nós temos vínculos que estão construídos por nós há várias encarnações. Estamos no mesmo núcleo há várias encarnações. Então tem muita gente que fala assim: fulano casou com quem ele merece. Ninguém casa com quem merece. Ninguém. A gente casa com quem a gente precisa. Porque é aquela pessoa que me ajuda no processo evolutivo, no crescimento. É essa pessoa. Essa fala de Jesus intitula o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo: não separeis o que Deus juntou. E nessa fala dos Espíritos, ele fala lá no item 3, que não existe lei humana que vai fazer com que o amor venha nascer nas criaturas. Não existe. Não é a assinatura diante do juiz, a fala é assim: não é a assinatura diante do juiz que vai despertar o amor no casal. Então a gente tem que fazer as nossas escolhas conversando, conhecendo, convivendo. E isso não é antes do casamento, não. Isso é para a vida inteira. Os casais se casam e esquecem que tem que continuar namorando. A melhor fase a gente deixa para trás. E aí começa a falar de problema, de preocupação, de viagem, de dívida, de dor, de conta. Nós temos que começar a ter momentos saudáveis também. Por quê? Porque se nós já estamos juntos há várias encarnações, olha a proposta da espiritualidade, olha a proposta de Jesus: aqueles que Deus ajuntou, o homem não irá separar. Então, se nós podemos ali construir juntos, crescer juntos, vamos fazer isso. Nessa relação vem os filhos. Criança. Com a criança, a gente conversa. Se a criança não aceita o que a gente propõe, a gente insiste. E se ela continua não aceitando, a gente impõe. Então, vamos pegar um exemplo. É comum os pais não levarem os filhos na evangelização da criança. Ah, não, quando tiver a idade certa, ele vai decidir. Eu não sei, aí me disseram: a gente não força, não, Emerson. Sabe por quê? Porque eles podem ficar traumatizados, né? Gente, até Jesus agora está traumatizando. Você imagina se evangelização vai traumatizar alguém? Ah, mas a gente vai ficar forçando o menino de 4 anos, de 5, de 8? Nós vamos forçar. Criança não tem livre-arbítrio. Eu não sei quem falou que criança tem livre-arbítrio. Aí me falaram: sim, mas na sua casa filho não tem livre-arbítrio. Não, eu falei: olha, lá em casa tem livre-arbítrio. Eles usaram o livre-arbítrio quando resolveram nascer lá em casa. Usou, acabou. Uai, a Terra tem mais de 4 bilhões de lares. Foi nascer na minha casa? Ai, que azar que elas deram. Eu tenho 3 filhas. Hoje, uma de 21, uma de 19 e a outra de 12 anos de idade, a caçula. Então, desde o início, envolvidas com a gente na evangelização, eu, minha esposa, a Casa Espírita, o movimento, o trabalho, está assistindo isso o tempo todo. Quando elas chegarem na fase adulta, elas decidem se elas não quiserem, mas ficou a bagagem. Ali tem uma raiz. Ah, mas se ficar chorando, depois corrige entrar na adolescência e não querer mais. É um direito deles. É igual a escola. É invariável, acontece isso que eu vou passar para vocês. Quando a gente matricula a criança na escola, ela entra para a escola, o que ela faz? Chora. Quando ela não chora, é a mãe que chora. Mas alguém chora. Alguém chora. Mas eu nunca vi uma mãe chegar e falar assim: ah, não, já que minha filhinha está chorando, né, eu vou deixar para o ano que vem. Eu nunca vi. Aí depois chorou de novo, deixa para o outro ano. Aí cresce aquele adulto analfabeto: ah, não, é porque eu ia ficar traumatizado. E aí eu resolvi, né, mamãe aceitou que eu não estudasse. Eu estou com 20 anos, não sei nem ler, nem escrever. Ou seja, ninguém preocupa se ele vai ficar traumatizado. Empurra, ele entra, ela fica do lado de fora. Ela não pode ficar sentada na cadeirinha junto com 15 crianças, ela e o filhinho dela. Ela vai ter que ficar, e o menino vai chorar. As tias, as professoras, as auxiliares vão confortar, e a criança vai estudar. Evangelização é 1 hora de evangelização em média por semana. 1 hora. 1 hora para a gente ajudar os nossos filhos a se instrumentalizarem moralmente, para ele lutar contra as 167 horas restantes da semana. Quando essas forças estiverem se esvaindo, já chegou a nova aulinha de evangelização. E aí começa de novo as atividades, e aí ele toma o passe coletivo, ele se envolve com uma parábola, ilustra a parábola, a professora cria recursos, novamente ele está instrumentalizado,
aguenta mais 167 horas. Está diminuindo, outra aulinha de evangelização. E é assim. E a gente vai alimentando, a criança vai se alimentando. Então, com a criança, a gente conversa, a gente insiste e a gente impõe. Uma colega falou assim: se nós saímos da ditadura, tira essa palavra impor, fala conduz. Eu falei: está ótimo. Se o problema é de termo, a gente conversa, a gente insiste e a gente conduz. O Raul Teixeira fala assim: não assente com a criança para poder discutir com ela por que ela não quer ir para a evangelização. Você chega e fala: estou indo para casa espírita, vamos embora, seu pai está indo também, estou fechando a casa, vamos embora, vem atrás de mim. E pronto, acabou. E ele tem que ir. Ele não tem que ficar ali: porque eu não quero, que essa aula é ruim. Eu não quero porque a tia é chata. Eu não quero porque aquela casa é longe. Eu não quero porque hoje eu quero dormir até mais tarde. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E vamos lembrar um pouquinho lá do nosso passado? Nós aprendemos samba, vamos ver se vocês lembram. Samba Lelê tá doente. Tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava? Era de boas palmadas. O menino estava doente, ainda tinha que bater nele. Nós aprendemos: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E Dona Chica riu do berro que o gato deu. Hoje a gente aprende amor aos animais. Olha, são coisas que a gente está aprendendo na aula de evangelização. Nós aprendemos: marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pega fogo, Maria dá o sinal. Acorde quem? O soldado que está preso? Não, a bandeira nacional. Soldado para morrer queimado, gente. Ensinaram desse jeito para nós. Hoje nós aprendemos solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, amar os inimigos. Hoje nós aprendemos obediência, aprendemos disciplina, aprendemos trabalho, aprendemos as músicas saudáveis que ficam na nossa cabeça. Vocês viram a preparação aqui? Eu achei bacana isso. Tem pessoas que tiram o horário da reunião para cantar. Eles fazem, eu achei, esse é o sistema da casa. O coral sempre canta antes. É uma preparação do ambiente. Depois vem o horário da reunião. Que bacana, a gente fica com as músicas na cabeça. Quantos de nós saímos daqui com aquela letra na cabeça ali? Isso nos acalma. Nós vamos fazer a mesma coisa para os nossos filhos. Eles entram para a aulinha de evangelização e eles vão sair com a dinâmica, com a história. Eles saem com tudo na cabeça. Mas e com o jovem? Com a criança é assim. Com o jovem, se com a criança a gente conversa, a gente insiste e a gente conduz. Com o jovem a gente conversa, escuta e espera. Com o jovem espera. O jovem a gente tem que escutar, porque ele tem argumentos mais elaborados, Mas só que nós não vamos dar a condução para ele também não. No livro Desafios da Educação, é um livro da psicografia de Raul Teixeira, ele pergunta e o Espírito de Camilo responde: eu aconselho todos os lares terem este livro e fazer a leitura dele no culto no lar. Desafios da Educação. É um livro só de perguntas e respostas. São 85 perguntas e respostas, sem pressa, gente. Vocês querem? Eu vou pegar um exemplo de pergunta e resposta. Por exemplo, como lidar com a frequência dos casais nos motéis? Solteiros ou casados? Como lidar com o ambiente espiritual do motel? Essa pergunta o Raul faz para o Camilo. Como lidar quando os nossos filhos começam a usar droga ou álcool dentro de casa? Como lidar com os nossos filhos que querem trazer namorados ou namoradas nas dependências da própria casa para ter ali a sua intimidade sexual? Que hora nós podemos conversar sobre sexo com os nossos filhos? Como lidar com a educação da criança especial? São perguntas que estão neste livro, Desafios da Educação. E o Camilo coloca para a gente que se os nossos filhos não aceitarem, que pelo menos, se eles não aceitarem, jovens, que a gente vai usando instrumentos de persuasão. Se eles não aceitarem, que a gente zele pelo nível de vida moral dos nossos filhos, para que eles não repitam enganos escabrosos do passado e percam a reencarnação. Para que eles não repitam, que pelo menos a gente zele. Para zelar, nós temos que ficar atentos a 2 pontos. Primeiro, nós temos que ser exemplos. Ele não aceita, mas eu não vou me indignar, não vou agredir, não vou usar palavrões.
já chegou num tempo que eu perdi a condução dele, ele está com 17 anos, eu não consigo conduzi-lo mais, 17 anos, então pelo menos que eu tenho uma relação de diálogo com ele. Mas eu ainda, quando fala lá, vamos usar argumentos para trazer o filho. Eu costumo colocar para os pais, meu filho, eu gostaria que você fosse a evangelização. Ah, mas eu não quero ir. Meu filho, eu gostaria que você fosse a mocidade, não a evangelização, a mocidade. Ah, mas eu não quero. Não, meu filho, eu gostaria que você fosse. Ô pai, mas eu vou ter que ir só porque você quer? Aí os pais costumam falar assim, não, porque Jesus é importante na vida da gente, porque um dia que você precisar, você acaba rezando. Para de falar de Jesus. Não fala, ô pai, eu vou ter que ir só porque você quer? É, meu filho, é porque eu quero. Ah, mas por que eu vou ter que ir porque você quer? Sabe por quê, meu filho? Eu faço muitas coisas que você quer e eu não quero. Eu te busco numa festa 2h da manhã, porque você quer, eu nem gostaria que você fosse. Eu pago o show que você vai, é porque você quer, eu nem gosto nem daquele show, nem do grupo com que você vai, mas eu pago. Então, se eu faço uma série de coisas que você quer, por que você não pode fazer uma coisa que eu quero? Eu gostaria que você fosse comigo, então vão comigo. Ou seja, é um instrumento de persuasão, porque lá na frente ele tem essa bagagem. Ele escutou na sala, lá na mocidade, sobre Jesus. Aí ele escutou a parábola do semeador. Ele escutou na parábola do semeador que existem vários corações, vários perfis de personalidade. Ele se encaixa num daqueles perfis. Está ótimo. Se daí a 5 anos ele passar por uma dificuldade, aquilo ali está na memória dele. Aquilo ali ele vai poder dissecar, para poder refletir naquilo que ele aprendeu lá atrás. Então, está instrumentalizado? Está instrumentalizado. Mas se a gente começar a explicar para ele sem fundamento, ele não vai, e nós estamos ficando sem argumentos. Ah, então eu vou porque você quer. É, eu também faço um monte de coisa que eu não quero, mas eu faço, porque você é meu filho, então eu também te atendo. Então, relacionamento familiar é isso. Quando nós não conseguimos esse acesso, nós vamos conhecer a família dos nossos amigos, dos filhos dos nossos amigos. Se a família for saudável, a gente vai avalizar para que eles se encontrem, para que eles vão juntos, vamos conhecer os pais, para que a gente possa contar, porque às vezes ele é tão amigo daquele rapaz que escuta o pai dele, que vai ser ótimo se aquela amizade continuar. Nossos filhos têm vários amigos que a gente zela pela amizade, que a gente gosta. Certa vez uma jovem ligou lá para casa, entre 16 e 17 anos de idade, minha esposa atendeu. E aí minha esposa atendeu, a jovem chegou e falou assim, meu pai está aí. A minha esposa olhando para mim falou assim, como é que é? Minhas filhas estavam em casa. E aí minha esposa falou assim, a garota falou, meu pai está aí. Minha esposa olhou para mim e falou assim, Emerson, sua filha. Eu, como é que é, meu bem? Sua filha, atenda a sua filha. Gente, quando uma mulher falar nesse tom, vocês atendam, ok? Depois a gente conversa. Atenda a sua filha. Atendi a garota. Ô pai, o que aconteceu isso e aquilo, e não sei o que, foi falando e tal. Eu falei, minha filha, mas tenha paciência, vamos tentar dessa forma, não sei o que. Fui falando. E a minha esposa lá de braço cruzado, olhando para mim. Na hora que eu desliguei o telefone, a minha esposa falou assim, de onde é esta filha? Ah, meu bem, isso é uma longa história. Ela puxou a cadeira e falou, eu tenho todo o tempo do mundo para escutar essa longa história. Pode começar a me contar. Eu falei assim, meu bem, essa garota, ela já falou para a mãe dela que eu sou o pai dela. Ela me adotou. Ela já falou para o pai dela que ela me adotou como pai. A relação dela com o pai, para você ter uma ideia, é assim. Os dois são agressivos, o pai já a agrediu com uma faca e ela já devolveu a facada no pai. O pai a feriu nas costas e ela feriu o pai nas pernas. Então, essa é a relação que eles têm. Ela me liga, ela está com problema, está com dificuldade, está com agressões, está com mal-estar, ela me liga e fala, ô pai, não sei o quê, Alguns anos, passaram-se alguns anos, eu perdi o contato com ela e tal, estava entrando no trabalho, estou vendo, parecia ser ela lá ao longe, na hora que eu vi aproximando, a hora que eu a reconheci, quando ela me viu, ela estava com uma garotinha de 3 anos. Ela viu, veio com a garotinha e falou assim, filhinha, vem cá para você conhecer o vovô, vem cá. A garota veio para o meu braço, deitou a cabeça no meu ombro, eu fiquei quase 10 minutos conversando com a mãe, a garota ficou ali, me deu um beijo no rosto e ficou ali com a cabecinha no meu ombro o tempo todo. Eu pensei, acho que eu sou o avô dessa peste.
ficou ali o tempo todo, quietinha. Então, nós vamos fazer com que os pais dos nossos amigos também sejam, os pais dos nossos filhos, os pais dos amigos dos nossos filhos, também sejam amigos dos nossos filhos. Porque são relações que a gente pode confiar, que às vezes o filho não escuta a gente, mas a mesma coisa que a gente falaria, o pai do colega está falando, bacana, ainda bem que ele está escutando lá de lá. Isso faz com que os relacionamentos sejam saudáveis. Isso faz com que o amor fique desperto nos relacionamentos. Quando Jesus colocou para nós, amai o próximo como a ti mesmo, no capítulo 22 de Mateus, quando ele fala sobre isso, tem muita gente que fala assim, Jesus veio pregar sobre o amor. Não veio. Jesus não veio pregar sobre o amor. Jesus não veio falar de amor. Jesus veio viver o amor. Quem falou em amar ao próximo pela primeira vez foi Moisés. Moisés, quase 2000 anos antes de Jesus, no capítulo 19 de Levítico, lá no Velho Testamento, no versículo 18, ele usa esses termos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés. Tanto que Jesus coloca lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Novo Testamento em Mateus, ele fala assim, não vim destruir a lei, vim cumprir a lei, que intitula o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Quem trouxe a lei, ele fala assim, não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim dar cumprimento. Quem falou isso foi a partir de Moisés, os profetas vieram falando de amor ao próximo. Então Jesus repete o que os profetas disseram lá atrás, só que Jesus veio viver o amor ao próximo. É diferente. Ele veio dar uma conotação de profundidade ao versículo do amor ao próximo. Então nós vamos nos envolver de tal maneira que a gente estimule a sensibilidade nas nossas relações, que a gente estimule o diálogo nas nossas relações. Quando nasceu a minha primeira filha, a minha esposa a menstruação dela atrasou e eu falei com ela assim. Ela falou assim, eu vou ter que marcar um médico, porque a minha menstruação está atrasada. Meu bem, atrasa todo mês, mas esse mês é diferente. Você está biologicamente grávida e nós estamos emocionalmente grávidos. Emerson, é claro que eu não estou grávida. A mulher sabe quando ela está grávida. A mulher sabe. A mulher incha, a mulher tem dor, a mulher tem enjoo, ela dorme muito, tem sono. A mulher sabe. Eu falei assim, meu bem, mas tem uma semana, você está grávida. Emerson, eu não estou, isso é normal, atrasar uma semana, tá bom. Marcou o médico. Depois de 10 dias, aí já tinha marcado, eu falei assim, vamos fazer o exame no laboratório? Vamos fazer o HCG primeiro? Emerson, eu não estou grávida, eu sei que você não está. Não, você está acreditando, não. Meu bem, vamos fazer o exame? O médico vai pedir, vamos fazer o exame? Ela falou, tá bom, fizemos o exame antes de ir ao médico. Resultado do exame de sangue, negativo. Ela falou assim, eu te falei que eu não estava grávida. Eu sei que eu não estou. Eu falei assim, o laboratório errou. Ela falou, o quê? Eu falei, o laboratório errou. Nós vamos voltar lá e fazer outro. Entramos no laboratório e fizemos outro exame de sangue. Resultado? Positivo. Aí ela falou assim, agora eu estou com 2, um negativo e um positivo. Eu entro lá de novo e faço a nega? Eu falei, não. A sua nega sou eu estou te falando que está, é porque está. Fomos ao médico, ela estava gravidíssima. 9 meses sem perceber. 9 meses, só viu que a barriga foi aumentando o volume. Só, não sentiu a gravidez. 9 meses. Ou seja, inúmeras vezes a espiritualidade vai nos intuindo. Ela vai favorecendo a nossa intuição, ela vai favorecendo a nossa sensibilidade, graças ao único dom, segundo o livro dos médiuns, um único dom que vai perdurar pela eternidade, um único dom mediúnico que nós vamos levar para a eternidade, a intuição. Então, o tempo todo a espiritualidade trabalhando conosco, e muitas vezes a gente não confia naquilo que a espiritualidade está nos apresentando. Nós vamos nos atentar, porque amor nas relações, principalmente as familiares, ele começa nos pequenos gestos. Vamos ver o que nós podemos promover na relação com o marido, com a esposa, com os filhos. Para a gente fechar, conta para nós uma historinha, que no período de névoa, na Escócia, um camponês retornando para sua casa, ele escutou gritos que vinha de um pântano próximo,
E aí ele corre até o pântano e viu que um garoto estava sendo tragado pela areia movediça. Ele pula e no átimo do segundo, ele resgata aquela criança, leva o garoto para a sua casa, lhe dá um caldo quente, limpa a criança, e quando a criança se viu refeita, ela sai correndo e se perde pela névoa escocesa. No dia seguinte, para na porta da casa do camponês um Rolls Royce. Desce um lord inglês de mãos dadas com a criança que tinha sido resgatada no dia anterior. E aí o lord olha para o camponês e fala com ele assim: o senhor salvou meu filho ontem? Sim, se ele é o seu filho, eu o tirei da areia movediça na qual ele estava sendo tragado. O lord coloca a mão no paletó, no bolso, tira uma pequena bolsa com moedas de ouro do paletó e fala para este garoto, fala para este camponês: eu gostaria de lhe recompensar por o senhor ter salvado a vida do meu filho. O camponês olhou para ele e falou assim: por favor, senhor, eu não mereço receber por esse gesto. E aí o lord olhou para ele e falou com ele assim: essas terras são suas? Ele falou: não, essas terras não são minhas. Elas pertencem ao lorde fulano de tal, e declinou o nome do outro lorde. Eu trabalho nelas, meus avós trabalharam nelas, eu trabalho nelas, e assim também será das nossas gerações posteriores. O lorde olhou para ele e falou: eu vou comprar essas terras para o senhor. Conheço o dono, o lorde dono dessas terras. Eu sou um dos 10 homens mais ricos de toda a Inglaterra, disse o lorde. Estou aqui na Escócia em férias. Vou comprar essas terras para o senhor e a partir de amanhã elas serão suas. O camponês olhou para ele e falou: por favor, senhor, não estrague a beleza do meu gesto. Eu não quero receber por ter salvado uma criança. É bem verdade que é a primeira vez que eu tiro uma criança, mas sempre tirei animais dali. Mas o movimento é o mesmo. Na hora que ele termina de falar, vem correndo do interior da casa uma criança e abraça a perna do camponês. Abraça a perna do camponês, o lorde olha para ele e fala: é seu filho? Sim, é meu filho órfão, aquele que a providência divina me confiou para educar e para exemplificar. E aí o lorde faz para ele uma proposta: deixe-me levar o seu filho para a Inglaterra. Eu vou fazer dele um dos maiores homens que passaram pelo planeta neste século XX. O camponês rejeitou a proposta. Mas, senhor, é o meu único filho. O lorde disse assim: entendo que o senhor não aceita os benefícios que estou te proporcionando, mas não permitir que eu leve o seu filho para educá-lo, e combinando do senhor encontrar com ele em férias ou quando o senhor desejar, é egoísmo da sua parte. E aí o camponês, entendendo a sinceridade na fala do lorde, liberou o filho para ir para a Inglaterra. Aquele filho cresceu, ele estudou, fez medicina, se especializou no Hospital de Santa Maria, em Londres, estudou na Universidade de Londres, se especializou em infectologia. No encerramento da Segunda Guerra Mundial, um dos homens que mais interferiu para encerrar a Segunda Guerra fora acometido de pneumonia. Segundo a avaliação médica, ele teria 100% de chances de morrer, não tinha medicação. A não ser um jovem infectologista que estava trabalhando com medicamento que tinha sido experimentado só em animais. Chamaram o infectologista. Perguntaram para ele qual a proposta que ele poderia apresentar. Ele falou assim: olha, o medicamento só foi experimentado em animais, mas qual a chance do nosso doente sobreviver? O jovem respondeu: 10%. A família disse: então aplica o medicamento. Aplica, porque se não aplicar, ele tem 100% de chance de morrer. Se aplicar, já reduz para 90%. Aplica o medicamento. Aplicado o medicamento, a penicilina, ele estava 1 semana parcialmente restabelecido. 2 semanas depois, esse senhor estava completamente curado. Este senhor que fora salvo pelo medicamento é o mesmo garoto que tinha sido tragado pela areia movediça, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. O pai de Churchill, Randolph Churchill, é aquele que fez a proposta para o camponês: deixe-me levar o seu filho para a Inglaterra e vou fazer dele um dos maiores homens que passaram pelo século XX. E é verdade. Transformou num dos maiores cientistas do século passado, Alexander Fleming.
Este era aquele garoto, filho do camponês. Um gesto de amor daqui, outro gesto de amor ali, e a humanidade transformada. Se todos dermos as mãos, nós vamos evitar grandes cenas de atrocidade no mundo físico. Não vamos preocupar em ser missionários da terra. Vamos fazer o melhor para o marido, para a esposa, para os filhos. Vamos fazer para o colega de trabalho, para os transeuntes da via pública. Vamos ser missionários da nossa autoestima. Vamos fazer o melhor que a gente puder. E nós vamos transformar o mundo passo a passo. Mas numa rede social, onde nós damos conta de estimular e sermos estimulados pelo outro. Um gesto de amor. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez, se Deus quiser.